Olá, tudo bem? Me chamo Satiel e eu estou trazendo mais uma pequena mensagem bíblica vinda da parte de Deus para o seu coração no dia de hoje. E peço que, se você gostar desse vídeo, peça o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o botão de notificações para quando postar um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Bom, eu gostaria de ler esse vídeo lá em João, capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 11. João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. Que vai dizer assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus. Meus amados queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto da Palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, que é onde nós vemos aqui quando Jesus ele faz um milagre, quando ele transforma a água em vinho, nessa festa de casamento, o qual ele foi convidado juntamente com seus discípulos. Mas antes de eu adentrar aqui nesse texto da Palavra do Senhor, eu quero só falar para os irmãos que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela tem um determinado tema, que é o seguinte: dia de mudança, transformações de Deus e mudanças humanas. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, como eu falei, aqui nesse texto nós vamos começar lendo que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele foi convidado, juntamente com seus discípulos, que eles foram convidados para uma festa de casamento. E em um determinado momento daquela festa, o vinho ele começa a acabar. E Maria, mãe de Jesus, ela vendo que o vinho estava acabando, ela chega até Jesus e ela fala para Jesus: o vinho está acabando. E aí Jesus vira para ela e diz: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, mas no momento certo eu irei mudar esta situação. E aí Maria ela olha para os empregados e fala para eles: Fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo que Jesus vos ordenar, vocês façam conforme com o que ele pedir. E aí Jesus ele olha, vê aquela situação e Jesus encontra ali postas 6 talhas de pedra, que naquela época essas talhas de pedra elas eram utilizadas para purificações dos judeus, E aí Jesus ele manda que aqueles empregados eles enchessem aquelas talhas de água, E aí aqueles empregados fizeram conforme Jesus havia mandado. Eles encheram aquelas talhas de água e Jesus ali ele faz aquele milagre, E Jesus ele transforma aquela água em vinho. E aí levam aquela água transformada em vinho para o mestre-sala, que o mestre-sala era um homem que era responsável, de provar o vinho. E aí levam para o mestre-sala, e o mestre-sala, ele provando a água, ele chega ao esposo e diz que todo homem ele põe primeiro o vinho bom, e quando todos já beberam aquele vinho bom, eles oferecem o vinho inferior, mas que ele tinha guardado até agora o vinho bom, sendo que Jesus havia simplesmente transformado aquela água em vinho, fazendo aquele milagre. E Jesus ele fez aquele milagre para que a tristeza ela não entrasse naquela festa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Jesus, ele transforma água em vinho, mas ele também transforma tristeza em alegria. Jesus, ele transforma água em vinho, mas ele também transforma morte em vida. Jesus transforma água em vinho, mas ele também transforma o homem pecador. Jesus, ele transforma água em vinho, mas ele também transforma situações das nossas vidas.
que o que contamina o homem não é o que entra para dentro da barriga, mas o que contamina o homem é o que sai para fora. E aí Pedro, vendo Jesus falar sobre aquilo, sobre o que contamina o homem, Pedro ele não entende e pergunta: Senhor, explica isso melhor porque eu não entendi. E aí Jesus começa a explicar para Pedro: Pedro, vocês comem pão e não lavam a mão, mas não se preocupe porque essa comida que ela entra por dentro do ventre, ela entra e depois sai, ela se desfaz. Mas agora as palavras que saem das vossas bocas, ela não entra e não fica no ventre, Pedro. As palavras que vocês falam, ela vai e entra direto do coração. E é dentro do coração que são formulados muitos pecados. É dentro do coração, Pedro, que o homem planeja o adultério. É dentro do coração, Pedro, que o homem planeja a fornicação. Tem palavras que você fala, Pedro, que entra aqui e demora 1, 2, 3, 4, 5 anos para se desfazer. E tem homens e mulheres que ouviram a palavra na vida e nunca mais esqueceram. É isso que contamina o homem, Pedro. É as palavras que vocês falam. Mas Pedro ele não entendia. Também uma outra situação em que eu vejo que Pedro ele ainda não havia mudado totalmente foi quando Jesus ele mandou os discípulos tomarem cuidado com o fermento e a farinha dos fariseus. E aí Pedro ele começa a balançar a cabeça e reclamar com os discípulos dizendo: eu falei para a gente trazer pão, agora a gente vai passar fome. Pedro achou que Jesus estava falando de comida, mas não era não. E aí Jesus começa a explicar para Pedro: Pedro, eu não estou falando de comida, Pedro. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Eu sou a multiplicação. Comigo você vai passar bem, fica tranquilo. Eu estou falando do sinai, dos ensinamentos dos fariseus. Eles só ensinam coisa errada. Mas Pedro não entendia. Também existia uma outra situação também em que Jesus ele mandou o povo andar armado para ter espada. E aí Pedro ele correu, botou uma espada no bolso e ele trouxe mais uma para Jesus. E aí Jesus olha: não, Pedro, eu não estou falando dessa espada. Eu estou falando da palavra de Deus, que ela é uma espada afiada. E é uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela vai longe, é uma espada afiada. Mas Pedro ele não entendia. Então, irmãos, eu vejo que Pedro mesmo andando com Jesus, Pedro convivendo com Jesus, mas ainda não havia tido a sua vida totalmente transformada por Deus. Ele ainda não havia mudado totalmente. Né, irmãos? E muitas vezes nós somos iguais a Pedro. Nós andamos com Jesus, nós conhecemos a Jesus, mas nós ainda não mudamos totalmente. Glória a Deus. Irmãos, às vezes existem até coisas na nossa vida que a gente ainda não deixou para trás. Às vezes é um pecado, às vezes é uma atitude errada, às vezes é até mesmo um conteúdo que a gente assiste, que a gente sabe que não é para a gente assistir, mas a gente assiste. É um pecado que a gente não abre mão, né? E a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente não procura mudar. Né? Isso é na vida de todos nós, irmãos, de todos nós. Sempre tem alguma coisa que a gente faz de errado, a gente tem consciência, mas às vezes a gente não consegue deixar. Até porque, irmão, nós somos falhos. Mas que a nossa oração hoje seja para que Jesus ele comece a poder fazer essa transformação na nossa vida. Para que Jesus ele nos transforme por completo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas eu quero profetizar na sua vida que hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Esse ano 2024 ele não vai ser um ano igual aos outros, mas vai ser um ano de mudança, vai ser um ano diferente. Mas para isso você tem que mudar, né? Para que o nosso ano de 2024 seja um ano diferente, seja um ano abençoado, a gente precisa poder mudar algumas coisas na nossa vida, algumas atitudes na nossa vida. Então que a nossa oração hoje seja para que o Senhor transforme a gente por completo. Amém? Enfim, irmãos, e voltando para a história de Pedro, agora nós vamos para uma parte da história de Pedro muito conhecida, que é onde a gente vê que Pedro
ele comete um erro, mas depois que ele comete esse erro, ele se arrepende em seu coração, ele decide mudar na sua vida. E essa situação que eu estou falando, essa passagem que eu estou falando é quando Pedro ele nega Jesus, que é uma passagem altamente conhecida. Eu tenho certeza que você conhece. Aonde Pedro, Jesus sendo levado, para ser julgado no Sinédrio, momentos antes da crucificação de Jesus, Pedro ele tinha falado para Jesus que aonde Jesus fosse, ele estaria junto. Pedro nunca iria abandonar Jesus, nunca iria negar Jesus. E Jesus ele já havia alertado a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro dizia, não, Senhor, claro que não, nunca iria fazer isso. Mas aí nesse dia em que Jesus está sendo levado ao Sinédrio para ser julgado, Pedro ele seguindo Jesus de longe, observando o que faziam com o nosso mestre. E aí chegava uma pessoa e via Pedro, reconhecia Pedro, sabia que Pedro andava com Jesus, e aí chegava uma pessoa e dizia, ei, eu te conheço, você é um dos discípulos dele, não é? Aí Pedro dizia, não, você está enganada, eu não conheço esse Jesus. E aí Pedro continuava andando e vinha outra pessoa, ei, você estava junto com ele, você é um deles, eu te vi, você é um deles. E aí Pedro, não, você está enganado, eu não sou um desses dele não, eu não conheço esse Jesus não. E aí vinha outra pessoa, a terceira pessoa, ei, você é um dos discípulos dele. E aí Pedro, você está louca, eu não conheço Jesus, eu nunca vi Jesus. E a partir do momento em que Pedro ele nega Jesus, as 3 vezes, o galo ele canta. E Jesus ele já havia alertado, Pedro, quando você me negar 3 vezes, o galo irá cantar. E aí a Bíblia relata que quando Pedro nega Jesus, Jesus ele olha fixamente no olhar de Pedro, e Pedro vendo e se lembrando das palavras de Jesus, que Jesus o havia alertado já, que ele iria o negar, a palavra do Senhor nos relata que Pedro ele começa a chorar amargamente. E eu acredito que Pedro ele chorou amargamente de arrependimento, com certeza. Arrependido do que eu havia feito. Eu imagino Pedro ali no canto chorando e pensando, meu Deus, desse jeito que eu estou indo, eu nunca vou conquistar nada. Eu não posso mais continuar assim. E eu creio que ali naquele momento, quando Pedro ele nega Jesus, ele se arrepende amargamente, ele se arrepende e ali ele decide mudar na sua vida. Ele requis uma mudança na sua vida. E aí depois que Jesus ele ressuscita ao 3º dia e que Pedro ele se arrepende e Jesus ele retorna aos céus e Pedro ele começa a pregar a palavra de Deus. E um dia em Atos dos Apóstolos, como a Bíblia nos relata em Atos dos Apóstolos, Pedro ele em frente ao templo ele começa a pregar a palavra e as pessoas foram ouvindo e se convertendo. No total de 3.000 almas se convertem ao Evangelho através da pregação de Pedro. Glória a Deus, irmãos. E aí a gente vê a transformação de Deus na vida de Pedro, porque um dia Pedro ele requis uma mudança na sua vida. E a partir do momento em que Pedro ele requis a mudança na sua vida, Jesus transformou a história dele, Deus transformou a vida de Pedro, e Pedro foi um dos homens mais importantes, depois de Jesus, porque Pedro ele foi um dos apóstolos que pregou a palavra, que ajudou muito no crescimento do reino de Deus. Então, é isso, Esse é o 2º exemplo de um personagem na Bíblia Sagrada que nós conhecemos, que ele, a partir do momento em que requis uma mudança, ele teve a sua vida transformada por Deus, Louvado seja Deus. E aqui eu concluo essa minha mensagem, mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração por você. Para você que decide hoje mudar.
Para você que decide hoje se tornar até mesmo um cristão melhor, se tornar uma pessoa melhor, né? E essa mensagem ela é para mim também, irmãos. Eu estou aqui ministrando, mas essa mensagem ela é para mim também, tá certo? E se você hoje que está assistindo esse vídeo decide tomar essa decisão de hoje mudar, que você diz hoje, não, hoje eu quero receber essa oração porque esse ano eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, eu peço que se você quiser receber essa oração, peço que você feche seus olhos e coloque a sua mão no seu coração e que você se conectasse com Deus e recebesse essa oração que eu irei fazer agora. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas Deus, a partir de hoje nós queremos mudança. Deus, começa a transformar a nossa história, Pai. Vai transformando os nossos corações. Transforma o nosso lar, Senhor. Meu Deus, Tu é o Deus do impossível. Senhor, cura nesse dia de hoje. Senhor, liberta, transforma, muda, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, a partir de hoje, dias de mudança virão sobre as nossas vidas. Meu Deus, começa a tocar no seu povo nesse dia de hoje, meu Pai. E, meu Deus, gere mudança na nossa história, em nome de Jesus. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. E nós te pedimos mais uma vez, meu Pai. Mude a nossa história, mude os nossos corações, em nome de Jesus. E, meu Deus, é tudo isso que nós já te oramos e já te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É muito forte, irmãos. A presença de Deus é muito forte. Louvado seja Deus. E, meus irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, com o tema Dia de Mudança, que são transformações de Deus e mudanças humanas. E eu peço que, se você tiver gostado desse vídeo, peça o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, para poder me ajudar. E se você foi edificado com essa mensagem, você quiser compartilhar, o seu feedback, você pode ir nos comentários desse vídeo e comentar, fazer um comentário dizendo o seu feedback, dando seu feedback, se você se sentiu tocado com essa mensagem, tá certo, irmãos? Mas fica à vontade, mas se você apenas quiser poder me ajudar dando seu like, e caso você não for inscrito, se inscrever no canal, isso também vai me deixar muito feliz e também vai me ajudar muito, tá certo? Irmãos, eu sei que já faz um bom tempo que eu não estava mais gravando os vídeos, porque realmente o final do ano passado foi um ano assim de novos começos, Muitos ciclos começaram na minha vida e realmente agora com a rotina muito corrida. Mas sempre quando eu puder gravar um vídeo, uma mensagem bíblica, eu sempre estaria aqui gravando e postando aqui no canal, tá certo? Então peço a compreensão dos irmãos, peço as orações dos irmãos, tá certo? Pela minha vida. E a minha oração é que Deus possa vir abençoar poderosamente a cada um, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa pequena mensagem que Deus colocou no meu coração. E mais uma vez, que Deus possa vir abençoar você, sua família, poderosamente em nome de Jesus. Amém.